Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de Redação, e na aula de hoje nós vamos ver os critérios de correção das redações. Vamos então continuar dialogando acerca do que é solicitado no Enem, quais os critérios que eles utilizam para corrigir os textos produzidos pelos candidatos. Mais uma vez eu volto a dizer a vocês que quanto mais a gente sabe acerca desse processo de correção, isto é, acerca do que se exige na produção textual do Enem, mais fácil é a maneira, a forma, e se torna esse processo de produção textual. É importante que a gente entenda que há um critério de correção e há competências a serem atendidas. Mais uma vez eu volto aqui a exemplificar cada uma delas para que vocês não esqueçam. São 5 competências. A primeira delas diz respeito à norma culta. Então, tudo que diz respeito à parte gramatical, à parte estrutural do seu texto, com relação à norma culta, aos critérios da gramática, e da norma padrão, vai ser penalizado na competência 1. A competência 2 é aquela que exige de você, candidato, candidata, que dialogue com outras áreas do conhecimento e que elabore, faça seu texto dentro dos limites estruturais da tipologia dissertativa argumentativa. Então é importante que, para abarcar essa competência, o candidato, a candidata, faça uso desse tipo textual, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, e que também lance mão de uma maior quantidade de argumentos possível. Para quê? Para que teu texto estabeleça diálogo com as outras disciplinas também igualmente interessantes, importantes e essenciais para o teu processo de escrita. É claro, candidato, que aqui conta toda a sua bagagem cultural até o momento da prova. Tudo que você leu, viveu, viajou, conheceu, provou, experimentou, vai fazer sentido quando você se depara com um tema que você já tem familiaridade. Mas essa familiaridade só é possível quando você detém um grande poder de leitura e quando você pratica isso nos anos anteriores à prova do Enem. Então é importante que tudo que você vivenciou até aqui, essa sua bagagem, esse conhecimento prévio, essa visão de mundo, você vai lançar mão de tudo isso exatamente na hora da produção textual. Tá? Então, sempre respeitando esse limite estrutural do texto dissertativo argumentativo, ok? A competência 3 pede de você a defesa de um ponto de vista. É importante que você saiba que o Enem trabalha com temas sociais. Então, são problemas que assolam, que afligem a sociedade. É importante para o Enem saber de você, candidato, candidata, o seu posicionamento acerca daquele tema. Então é importante que, para defender um ponto de vista, você leia bastante, porque ninguém escreve sobre aquilo que não lê. Isso é muito importante e muito pertinente, ok? A competência 4, pessoal, versa sobre a coesão e a coerência. Então é importante que você entenda que, para ter coesão e coerência, você precisa lançar a mão de conectivos, aqueles que em aulas anteriores a gente já estudou aqui, para interligar o teu texto, para formar uma teia no teu texto, para que teu texto seja sólido, e também, claro, que você utilize um critério de argumentação que seja coerente, isto é, que não seja algo que diz e que depois desmente aquilo que foi dito. Então, é importante ter coerência do início ao fim. É importante que você, candidato, defenda um único ponto de vista e que esse ponto de vista não seja incoerente, que em determinado momento do teu texto você seja a favor de algo ou que argumente para que aquilo seja resolvido dessa forma e em outro momento do texto você utilize e argumentos que rebatem tudo que fora falado anteriormente, tá? A competência 5 e última, rememorando, é uma das mais importantes porque condensa 200 pontos num único parágrafo. Então, o candidato pode ser penalizado em 200 pontos simplesmente por não apresentar proposta de intervenção. Vem cá, vem comigo, para que você preste atenção a uma coisa.
Conscientização não é proposta de intervenção, portanto, você não pode fazer uso da palavra consciência como isso sendo a resolução para todos os problemas do mundo, porque a consciência, pessoal, ela é subjetiva, tá? A consciência é subjetiva. O que funciona para um pode não funcionar para outro, de modo que apelar para a consciência social não vai resolver o problema a curto prazo, tá? Então, a gente precisa de propostas concretas para que você tenha a resolução do problema, pelo menos 2 ou 3 no teu parágrafo conclusivo, tá bem? Vamos lá para a gente entender os aspectos macroestruturais e os aspectos microestruturais dentro da correção do Enem, tá? Olha só, os aspectos macroestruturais são esses maiores, mais externos, né? Macro vem de maior, são os afora do texto. Veja bem, né? A gente tem aí a apresentação, acompanhe comigo, são 6. Apresentação, legibilidade, que a gente já viu, né, que o candidato deve ter uma letra, né, não é bonita, mas legível, margens e parágrafos. É importante que você entenda uma coisa. Primeiro, quando o candidato pega a folha do Enem, ele precisa se manter fiel àquelas margens dadas na folha. É importante que o candidato não faça uso dos espaços externos, tá? E se utilize apenas desses limites estruturais dados pela margem do texto. Veja bem, se eu quero colocar o hífen na palavra casa, eu jamais devo utilizá-lo fora da margem. Ou eu utilizo aqui, ou eu utilizo aqui embaixo. Nunca, jamais, em tempo algum, aqui em cima, porque em cima da palavra só o acento, tá? Então é importante que você entenda. Ou ao lado, que é o mais habitual, o mais comum, mas a gente nunca deixa espaço para o tão sofrido hífen, né? Mas é por isso que eu reforço a importância do rascunho. Se você faz o rascunho, aí você coloca o hífen onde quiser lá, mas na hora de transcrever, é importante que você faça uso, tá, do hífen aqui, tá? E aí você escreve o resto da palavra aqui no final, no começo da outra linha, tá bom? Não deu, esqueceu, não teve jeito? Aí utiliza aqui do lado ou aqui embaixo, mas nunca em cima, tá bem? É importante que você respeite isso, porque nada escrito aqui é corrigido, tá? Porque isso não chega para o corretor, para nenhum corretor, de modo que você tenha uma leitura, né, biométrica, né, uma leitura aí, tá, que faz o corte exatamente para não haver identificação do candidato e não haver fraude, não haver privilégio de ninguém, tá bom? Então o corretor só tem acesso a esse quadrado, então é importante que você não escreva nada fora da margem, até porque isso não está correto, né? Isso inviabiliza o teu texto, tá? Olha só. 2. Adequação ao tema ou à tipologia textual. A tipologia você já sabe qual é, né? É a dissertativa argumentativa com introdução, desenvolvimento, que é a maior parte do texto, e conclusão, tá? E o tema precisa ser respeitado. Não dá para, não sei nada sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Eu quero falar sobre a mídia. Não é assim, não é o que você quer falar. O Enem traz um tema e você precisa previamente se preparar para os mais diversos temas, num esquema de produção semanal, né? Uma produção semanal, 2 produções semanais é mais ou menos o ideal, né? No mínimo 1 produção, no máximo 2, 3, né? Mas é importante que você tenha o feedback desse teu texto produzido. Há sites que trabalham com esse processo. Você faz o teu texto, manda, digitaliza, digita e eles mandam de volta corrigido. Isso é bacana. Não custa tão caro assim. Vale a pena, uma vez por mês, ver como é que está o teu nível de produção textual, entendeu? Olha só. 3. Estrutura textual, construção pertinente de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é uma tecla que eu bato bastante, né? 4. Pertinência e riqueza de argumentos, exemplos. Isso aqui, pessoal, é o que a gente comumente pede para você fazer na competência 2, que pede que você dialogue com outras áreas do conhecimento. Então, esses dados, fatos, exemplos, argumentos são próprios do teu desenvolvimento. E quanto mais você puder exemplificar, trazer citações, frases, né, pesquisas científicas, dados científicos, né, segundo instituições
conhecidas e credenciadas com credibilidade, né, como IBGE, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, para dar sustentação ao teu texto, melhor. Mas esses dados, fatos, exemplos e citações, eles devem estar no desenvolvimento, tá bom? Olha só, outra coisa muito importante é que, e isso é a competência 2, tá, pessoal? Diálogo com outra área e a estrutura, a tipologia textual dissertativa argumentativa. A 5 aqui, relação lógica entre as ideias. É algo, né, macroestrutural, mas que vai ferir a competência 4 se você não fizer. Então, se você não tem essa relação de lógica entre as ideias, se você não se utiliza de conectivos, né, se você não se utiliza de conjunções, né, para a construção do seu texto, você penaliza rapidamente, ou seja, diretamente na competência 4, tá? Objetividade, ordenação e clareza das ideias. Mais um aspecto macroestrutural que vai penalizar se o candidato não cumprir à risca cada um deles aqui, ó, cada um desses critérios, diretamente, né, na competência 4. Objetividade, ordenação e clareza das ideias, ok? Tudo isso aí faz parte, né, do critério utilizado para correção na competência 4. Vamos então aos aspectos microestruturais, são os menores, né, os pormenores, os melindres do teu texto. Olha só. Primeiro, ortografia, acentuação e crase, né, que são próprias da competência 1, né, que versa sobre a norma culta. 2, inadequação vocabular, que você também perde ponto na competência 1, tá? 3, repetição ou omissão de palavras, competência 1 também. 4, falha de construção frasal ou falta de paralelismo, tudo isso também penalizado na competência 1. 5, pontuação, claro, regra gramatical, penaliza na competência 1. Emprego de conectores, pessoal, isso aí já penaliza na competência 4, porque diz respeito aos critérios de coesão e coerência. O que é coesão? É quando você faz uso de conectivos adequados para dar sentido ao teu texto, tá? Para dar mais coesão, coerência, tá? A coerência é quando você não contradiz um argumento, ok? Essa parte de 7 aqui, ó, concordância verbal nominal, é a questão, né, do sentido da frase, né? É a questão da concordar o verbo com o sujeito, com o complemento, né? E aí você tem uma questão de ordem também gramatical. A 8, que é a regência verbal ou nominal, tá, pessoal? Que também é de ordem gramatical. 9, emprego e colocação dos pronomes adequadamente, né? Puramente gramatical. 10, vícios de linguagem, olha aí, as estruturas não recomendadas e emprego de maiúsculos e minúsculos. Tudo isso aí, né? Na competência também 1. Os vícios de linguagem, pessoal, são os que comumente a gente comete, por exemplo, o eco. O eco é um vício de linguagem, quando você tem palavras com a mesma terminação muito próximas. Vamos imaginar a oração. O menino repetente mente alegremente. Você tem várias palavras com a terminação mente, portanto, você tem aí, né, um vício de linguagem que se chama eco. Tá? O eco é quando você tem aí essa repetição, né, dessas terminações aí vocabulares, ok? Aí tudo isso penaliza, né, claro, na competência 1. Então, é importante que você esteja atento a esses aspectos microestruturais, porque eles vão penalizar você na competência 1, que é tudo que diz respeito à norma culta, né? Preste bem atenção a uma coisa, né? A gente já tem maturidade suficiente para perceber que algumas competências dialogam, né? E ao longo dos nossos encontros, das nossas aulas aqui, eu estou sempre fazendo referências, né, importantes aqui e tentando despertar a consciência de vocês acerca dessas competências do Enem, né? Então, é importante a essa altura do campeonato, né, popularmente falando, que você entenda, né, que as competências elas se comunicam, elas dialogam, de modo que A1 e A4 estabelecem uma relação, né, de pertinência, né, e uma relação também de diálogo, tá? E a competência 2 e 3, igualmente, também estabelecem essa relação, tá? E a 5 fica sozinha, tá? Porque ela é a mais importante, porque sozinha, ou seja, no último parágrafo, ela consegue roubar, né? Roubar do candidato, ou seja, penalizar
200 pontos, ok? Então, é importante que você entenda que, em certa medida, elas se comunicam porque a 1 e a 4 versam sobre a norma culta, a coesão e a coerência textual, né? Então, quando eu falo em coesão, eu falo em aplicabilidade de conectivos, e isso também está ligado à parte gramatical, né? A 2 e a 3 vão dialogar, porque a 2 pede do candidato que ele dialogue com outras áreas dentro da tipologia dissertativa argumentativa, e a 3 na defesa de ponto de vista. Então, em certa medida, a 3 também dialoga com a 4, porque você não pode ser incoerente neste argumento, né? Mas elas têm essa relação de proximidade, só para você entender. E a 5 é o último parágrafo, que vale 200 pontos, que deve condensar as propostas interventivas do candidato, né? Então, 2 ou 3, não esqueça nunca disso, né? Na conscientização, por exemplo, não é proposta de intervenção, tá, pessoal? Você deve colocar 2 ou 3 propostas que sejam execuíveis e que sejam praticáveis, né, viáveis, tá? Então, acionando aí as entidades, os órgãos que são pertinentes. Agora, lembrando que há temas que não dá para acionar o governo, o Estado, a família, a escola, né? Há temas que você não consegue fazer, né? Como são problemas sociais, na maioria das vezes você consegue, mas se você vai fazer um outro tipo de vestibular com um tema mais subjetivo, talvez você não consiga trazer esse tema tão subjetivo para algo tão concreto e consiga dar essa aplicabilidade aí mais concreta. Mas os temas do Enem são sempre nesse viés, são sempre problemas sociais. Então, geralmente vai caber alguma entidade, algum órgão aí fazer esse tipo de acionar esse tipo, né, de resolução, né, solicitar, né, que juntamente isso, juntamente com aquilo, reformule ou refaça, né, ou então elabore, crie, né, de modo a você ter aí, né, uma proposta de intervenção que seja praticável, tá? Que seja viável, certo? Então, vamos aqui para uma análise, né, de uma proposta da UFPB 2012, certo? Que ainda, né, traz esse vestibular com essa charge aí solta, né, dentro do teu texto, mas que a gente pode tranquilamente fazer aí, né, a leitura dela para que você compreenda que o Enem traz textos motivadores. Então, você pode ter um texto como esse aí, tá, pessoal? Mas dentro de um dos textos motivadores e não apenas ele sozinho, tá? Olha só, a partir da leitura da charge a seguir, produz um texto abordando a questão da moradia no Brasil, tá? Então, o tema é moradia no Brasil. Você tem aí, olha só, papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Isso é um trecho da Constituição, né? E aí, ele está sendo, né? O brasileiro, o pai, né? Está lendo aqui a Constituição, olha só. Na imagem aqui, ele está lendo a Constituição brasileira, e que parece, claro, é um conto de fadas, porque nem todos ainda no Brasil hoje têm direito à moradia, né? Mas tem mais informações acerca dessa charge para a produção textual no nosso material, né? É importante que você faça uso dele e, mais uma vez, não negligencie a prática. Produza, mesmo que você não tenha um professor à sua disposição para corrigir semanalmente, produza e mostre a um colega e leia o seu texto. Veja se uma outra pessoa, tão leiga quanto você, também é capaz de compreender. Isso é muito importante para que você entenda que esse processo de escrita é um trabalho árduo, mas que você consegue colher os frutos em médio a longo prazo. E ainda temos bastante tempo para o Enem. Então, é importante que você faça uso de todo esse conhecimento que você está tendo acesso agora e utilize em benefício próprio, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Um bom estudo para vocês, né? E até o nosso próximo encontro.